Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Assim que acabar esse vídeo também corre e me manda lá no meu e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela uma história sobrenatural ou bizarra que aconteceu com você para eu contar lá no TikTok. E também já corre para me acompanhar por lá e assistir assim que a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Andrea Greenberg tinha 54 anos na época do caso, era casada e tinha 2 filhos e vivia em Atlanta, na Geórgia. Quando criança, a Andrea morava com os seus pais, Herb e Bonnie, e o seu irmão Todd, em Ohio, e ela foi descrita como uma criança muito inteligente e educada, que amava tudo que fosse relacionado a números, além também de levar a sua religião muito a sério. Ela e toda a sua família ali eram judeus. Depois que se formou no ensino médio, a Andrea começou a cursar Ciência da Tecnologia na Universidade de Indiana e em 1994 ela passou então a visitar o Centro de Estudo Judeu que ficava ali no campus da sua universidade. E lá ela acabou então conhecendo o seu futuro marido, Russell Snyderman, ou Rusty como a sua família o chamava. A Andrea e o Rusty meio que já se conheciam, eles já tinham se visto ali pelo campus da universidade, mas nunca tinham conversado muito. Então, a partir dessas visitas ao Centro de Estudo Judeu, eles começaram a se aproximar e conversar mais. O Rusty convidou ali a Andrea para sair com ele, ela aceitou, e então aos poucos eles foram se aproximando e começaram um namoro. O Rusty foi descrito como um rapaz muito inteligente e sensível, ele era super próximo da sua família, também era muito comunicativo e sociável, por isso ele tinha muitos amigos e ele sempre, estava em busca de aprender mais, estudar mais e dava sempre o seu melhor em tudo que ele fazia. Na época da escola, ele atuava como editor do jornal escolar, além também de jogar pelo time de golfe. O Rusty tinha também um irmão mais novo chamado Steve, de quem ele era muito próximo, e os seus pais se chamavam Donald e Marilyn. Em 1996, então, o casal já estava namorando há um tempo quando o Rusty se formou na faculdade e se mudou para Cleveland para trabalhar em um escritório de contabilidade. A Andrea se formou apenas 2 anos depois, em 1998, e se mudou para Chicago para trabalhar nessa mesma empresa, porém no departamento de tecnologia. Mesmo distantes, os dois continuaram o relacionamento, até que em 2000 o Rusty pediu a Andrea em casamento durante as férias que eles passaram na Califórnia. A Andrea aceitou, é claro. Nessa época o Rusty estava concluindo seu MBA em Harvard e logo em seguida ele recebeu uma proposta para trabalhar em uma empresa em Atlanta, na Geórgia. O casal então achou que seria uma boa ideia se mudar para a cidade, porque lá era um lugar tranquilo para eles construírem a família que eles estavam planejando. Então agora, já casados, eles foram viver em Atlanta. Após se mudarem para Atlanta, a Andrea continuou em seu antigo emprego, só que dessa vez de forma remota, e algum tempo depois, então em 2005, o casal teve a sua primeira filha, que se chamava Sofia. 2 anos depois, em outubro de 2007, eles tiveram o seu segundo filho, que se chamava Ian. Mas algum tempo se passou então e em 2010, a Andrea já não estava mais tão satisfeita com o seu trabalho remoto e começou a procurar um novo emprego. Ela se candidatou então para uma vaga de gerente de sistemas de qualidade na General Electric e, coincidentemente, uma das amigas do clube do livro da Andrea era esposa de Emmy Nauman, o gerente dessa empresa aí, a General Electric. Então essa amiga aí da Andrea, chamada Ariela, acabou falando com o seu marido e ajudou a Andrea a conseguir o emprego.
Depois de conseguir então o emprego, a Andrea passou a ficar bastante tempo ausente em casa, isso porque ela tinha que viajar muito, então ela passou grande parte dos meses seguintes viajando ao trabalho, mas o Rust entendeu, ele não se incomodava tanto com isso, e ele ficou, ali em casa, cuidando da casa e também dos filhos. Nesse mesmo período de tempo, o Rust também decidiu que não gostava mais do emprego que ele estava no momento, então ele decidiu abrir o seu próprio negócio, que se chamava Star Voicemail, ou seja, era um aplicativo que permitia que a pessoa colocasse a voz de um famoso em sua caixa postal. Como a família tinha uma condição financeira muito boa, eles tinham guardado bastante dinheiro, muitas economias ao longo dos anos, eles eram bem controlados com essa questão financeira. Então esse tempo que o Rust esteve desempregado investindo nesse próprio negócio dele não prejudicou nem um pouco as finanças do casal, até porque a Andrea também seguia trabalhando. A vida do casal, a essa altura, parecia estar muito boa. O Rust e a Andrea nunca tiveram grandes desentendimentos ao longo do seu relacionamento. Na verdade, eles se davam muito bem, também tinham um excelente relacionamento com os seus filhos, estavam ali levando uma vida super tranquila e feliz. E a Andrea, sempre deixava muito claro, tanto ela quanto o Rust, que estavam muito felizes e ainda muito apaixonados. Em outubro de 2010, então, já fazia mais de 10 anos, que a Andrea e o Rust estavam levando essa vida tranquila juntos, quando as coisas começaram a mudar. Certo dia, enquanto a Andrea e o Rust estavam no quarto, eles ouviram o barulho da garagem da casa deles abrindo. E como só eles tinham o acesso ali ao código da garagem, eles ligaram imediatamente para a polícia, imaginando que se tratava de uma invasão. Quando as autoridades chegaram na casa, eles analisaram tudo e perceberam que nada tinha sido roubado, então logo eles imaginaram que só teria acontecido ali algum tipo de problema no sistema do portão e ele teria abrido sozinho. Então os policiais tranquilizaram o casal e foram embora. Alguns dias depois, em 10 de novembro de 2010, outra coisa estranha aconteceu. O Rust desceu para a garagem com o filho Ian para levar ele para a escola, e enquanto ele colocava o filho no banco do carro, ele sentiu um cheiro muito estranho de gasolina. Ele se abaixou então para olhar embaixo do carro o que estava acontecendo, se tinha algum vazamento, e quando ele olhou lá embaixo, ele tomou o maior susto quando ele viu que tinha um homem deitado embaixo do carro dentro da garagem de sua casa. Imediatamente o Rust correu para dentro do veículo, trancou tudo para se proteger e proteger o seu filho e também saiu logo da garagem e acionou, é claro, a polícia. Ele também ligou para Andrea contando tudo o que estava acontecendo. Ao que tudo indica, ela não estava na casa na hora, nem ela e nem a outra filha. Então a polícia logo foi para o local, procuraram tudo ali, mas o homem que estava embaixo do carro já tinha sumido. Eles procuraram pelas ruas também para ver se encontravam alguma coisa, mas não encontraram nenhum sinal do homem. Então ficou muito difícil para ele passar ali a descrição daquele homem ou até mesmo fazer um retrato falado. Então acabou que as coisas ficaram por isso mesmo. Poucos dias depois, no dia 18 de novembro, a vida da família começou como outro dia qualquer. A Andrea levou ali a sua filha para a escola, enquanto o Rust mais uma vez ficou responsável por levar o filho. Ele saiu então de casa, levou o filho para a escola e no caminho de volta para o carro, ele foi atacado e foi atingido por 4 tiros. Uma médica pediatra que estava passando pelo local no momento ouviu os tiros e foi ali tentar socorrer o Rust, porém, infelizmente, já era tarde demais, as autoridades até foram acionadas, ele foi levado ao hospital, mas infelizmente ele já chegou lá sem vida. Esse momento era de dia, era de manhã, o Rust estava levando o filho para a escola, tinham várias outras pessoas na rua, então várias testemunhas viram o que tinha acontecido e eles conseguiram ver o atirador e deram ali a descrição dele para a polícia. Várias pessoas disseram que o homem estava usando uma barba que parecia muito que era falsa e também estava dirigindo uma minivan cinza. A Andrea recebeu uma ligação da polícia avisando que tinha acontecido alguma coisa, que o Ian estava bem, mas que tinha acontecido ali alguma coisa com o Rust e que ela precisava ir até o hospital.
Eles não contaram ali por telefone, né, para Andrea o que tinha acontecido, deixaram para contar apenas no hospital. Então, enquanto ela dirigia para lá, ela já ligou para os pais dela e também para os pais do Rusty, dizendo que tinha acontecido alguma coisa, que ela não sabia ao certo o que tinha acontecido, mas ela estava indo ao hospital para verificar. Logo no início das investigações, os policiais desconfiaram que a pessoa que tinha cometido o crime poderia ter sido alguém que já tinha trabalhado com o Rusty no passado e tinha ali alguma intriga com ele. Isso porque não parecia que tinha sido um ataque aleatório, parecia que a pessoa estava mesmo observando o Rusty já nos dias anteriores, até por conta daquelas outras 2 ocasiões que aconteceram ali na casa da família. Então os policiais conversaram com familiares e amigos, com a Andrea, para tentar saber se alguém poderia ter alguma coisa contra o Rusty, e a Andrea disse que não sabia de ninguém em específico, né, mas que essa teoria da polícia até poderia sim estar correta, porque o Rusty trabalhou ali em vários lugares ao longo da sua vida. Os policiais investigaram então essa teoria, chegaram a ouvir algumas pessoas, mas não conseguiram chegar a nenhum suspeito. Então eles criaram uma segunda teoria de que, na verdade, a pessoa que cometeu o crime poderia ser alguém que tivesse algum interesse amoroso pela Andrea. Quando questionada sobre isso, a Andrea surpreendeu um pouco os policiais, isso porque, sem hesitar, ela disse que tinha sim uma pessoa de quem ela desconfiava e que tinha interesse amoroso por ela, e essa pessoa era o M, o seu chefe ali, né, que tinha dado aquele emprego para ela. Os policiais questionaram então a Andrea sobre mais detalhes. Ela disse que, como eu disse antes, né, ela viajava bastante a trabalho e em muitas dessas viagens o chefe dela, o M, estava junto. E ela disse que eles se aproximaram bastante, construíram uma amizade, mas ele acabou confundindo as coisas e começou ali a ter um interesse amoroso por ela e chegou a declarar esse interesse por ela em várias ocasiões, tanto direta quanto indiretamente, mandando ali, né, pequenos presentes, também dizendo coisas carinhosas, mas ela disse que tinha deixado bem claro que não tinha nenhum interesse, que ela só tinha interesse pelo seu marido, né, pelo Rusty, mas que mesmo assim o M continuava insistindo e sempre dava um jeito ali de fazer alguma investida amorosa com ela. Os policiais começaram então a investigar o M, mas até então eles não tinham nada contra o homem. A própria Andrea também acabou sendo uma suspeita, isso porque, como a família tinha uma condição financeira muito boa, o Rusty tinha um seguro de vida muito alto, avaliado em milhões de dólares, e a única beneficiária era a Andrea. Então, né, os policiais acabaram desconfiando que ela poderia ter alguma coisa a ver para conseguir esse dinheiro desse seguro, mas eles não conseguiram comprovar essa teoria, até porque, né, ao que tudo indica, o relacionamento dela com o Rusty estava indo bem. Eles não estavam passando por nenhuma questão financeira que pudesse fazer a Andrea querer esse dinheiro, então isso ficou apenas ali na teoria. Conforme os dias foram se passando, então, a Andrea começou a demonstrar cada vez mais que ela tinha completa certeza que o seu chefe, o M, era o responsável pela morte do Rusty. Ela chegou até mesmo a ligar para uma amiga dizendo que tinha certeza que o M era culpado, mas ela não tinha dito tudo isso, né, para a polícia, porque ela tinha medo que o M pudesse fazer alguma coisa com ela para se vingar. Mas ela disse que agora, né, ela finalmente tinha tomado coragem e ia contar sobre tudo isso para a polícia. No dia 4 de janeiro de 2011, então, a Andrea foi até a polícia com uma lista de possíveis suspeitos e entre eles estava o nome do M. A esse momento, então, a polícia também já estava desconfiando dele e então eles foram atrás do M para conseguir ali, né, fazer um interrogatório. Em seu interrogatório, o M negou, é claro, envolvimento no caso, mas a essa altura a polícia já tinha conseguido algumas provas contra ele. Isso porque eles conseguiram descobrir que aquela minivan que foi usada ali, né, pelo criminoso tinha sido alugada pelo M no dia anterior ao crime. De acordo com os registros, o M alugou o carro no dia anterior e devolveu ele no dia seguinte. Além disso, também, quando os policiais foram fazer uma busca no veículo, eles encontraram fibras de uma barba falsa que batia ali, né, com a descrição das testemunhas que disseram que o atirador estava usando uma barba falsa.
Com isso, então, né, tinham as provas ali contra o M, ele também batia com as descrições que as testemunhas deram, então ele acabou sendo preso. No período das investigações, a Ariela, a esposa do M, acabou pedindo o divórcio porque ela estava aí, né, envolta em todo esse crime, e também ela disse que acreditava que ele estava sim tendo um caso com a Andrea, né, a esposa do Rust. Então, a partir dessa informação, a polícia começou a achar que a Andrea estava escondendo alguma coisa quando ela dizia, né, que o M tinha se declarado para ela e tudo mais, mas que ela tinha negado. E eles começaram a desconfiar que, na verdade, a Andrea e o M tinham sim um relacionamento extraconjugal. A Andrea continuava o tempo todo negando que ela tivesse tido algum tipo de envolvimento com o M, mas então os policiais fizeram buscas no celular dele depois que ele foi preso, e lá eles encontraram várias mensagens trocadas entre ele e a Andrea que ultrapassavam bastante o limite ali entre chefe e funcionária. Eles tinham mensagens bastante íntimas, né, demonstrando bastante carinho pelo outro. Eles nunca falavam nada diretamente, mas era sempre ali um conteúdo muito carinhoso um com o outro. A Andrea agradecia ao M pelas flores e chocolates que ele tinha dado de presente para ela, sempre de uma maneira muito próxima e carinhosa. Então os policiais começaram a desconfiar ainda mais. A essa altura, eles já tinham certeza que o M tinha envolvimento no caso, mas eles ainda tinham dúvidas sobre a Andrea, né? A Andrea continuava dizendo que não tinha nenhum caso com o M, que na verdade ele tinha ficado obcecado por ela e por conta dos ciúmes, né? Por ela não querer deixar o marido para se envolver com ele, ele teria cometido aí esse crime contra o Rust, mas que ela não tinha nada a ver com isso. O M também se declarou inocente no início, ele disse que não tinha nada a ver, mas depois ele acabou mudando a sua declaração, dizendo que ele tinha sim cometido o crime, mas na verdade ele não poderia ser responsabilizado porque ele sofria com problemas mentais. Ele também confessou que tinha sido ele que tinha invadido a casa do Rust e da Andrea naquelas duas situações anteriores, e também disse que ele e a Andrea tinham sim um caso, mas que ela não sabia de nada sobre essa intenção dele de tirar a vida do Rust. Ele ainda disse que ele só tinha tirado a vida do Rust não por ciúmes, como as pessoas imaginavam, mas sim porque vozes da mente dele tinham mandado ele fazer isso. Ele disse que um anjo e um demônio que conversavam ali com ele em sua mente tinham mandado ele cometer o crime, isso porque as crianças, os filhos do Rust e da Andrea, estariam em perigo e o único jeito de salvá-los seria tirando a vida do pai deles. A partir de então, o M e sua defesa tentaram a todo custo defender essa ideia de que ele tinha essas questões mentais. A defesa dele disse que ele estava completamente obcecado pela Andrea e que tudo isso fez com que ele tivesse uma distorção da realidade e por isso ele não sabia, né, o crime que ele estava cometendo quando ele atirou no Rust. Porém, por outro lado, os outros médicos ali que foram chamados por parte da acusação disseram que era impossível o M sofrer de um distúrbio tão grave assim e ninguém à sua volta nunca ter percebido nada ao longo de toda a sua vida e ele só ter tido, né, aquele surto em específico no dia que ele tirou a vida do Rust. Durante o julgamento do M, a Andrea mais uma vez continuou negando seu envolvimento ali com ele, mas dessa vez eles acabaram apresentando, além daquelas mensagens, vários e-mails também trocados entre a Andrea e o M, que tinha mais uma vez todo aquele conteúdo extremamente carinhoso e próximo entre os dois, e ela continuava mesmo assim negando. Teve alguns e-mails até mesmo que ela disse que não se lembrava de ter escrito aquelas coisas, como se ela quisesse ali, né, tirar a responsabilidade, dizendo não, alguma coisa está errada, não fui eu que escrevi esses e-mails, e ela parecia querer desviar a todo custo das acusações que ela tinha sim um envolvimento ali amoroso com o M por trás e escondido, tanto do marido dela quanto da esposa do M.
Além dessa inconsistência, também tinham outras inconsistências no depoimento da Andrea sobre o que tinha acontecido no dia do crime. Ela disse que quando ligaram para ela avisando que o Rust estava no hospital, ela ainda não sabia, que ele tinha sido baleado e que estava sem vida. Então, no caminho para o hospital, ela ligou para os pais dela e para os pais do Rust, avisando que tinha alguma coisa errada. Mas depois, quando os policiais foram verificar os registros de telefone dela, eles descobriram que, na verdade, além de ligar para as pessoas que ela tinha dito, ela também tinha ligado para o próprio M e também para sua melhor amiga, uma mulher chamada Shayna. Sobre o M, a Andrea disse que tinha ligado porque ele era chefe dela, então ela disse, que tinha tido uma questão e que não poderia ir para o trabalho aquele dia. Já sobre a sua amiga Shayna, ela disse que só ligou porque era sua melhor amiga e mais uma vez ela ligou para dizer, que tinha acontecido alguma coisa com o Rust. Porém, essa amiga, Shayna, também foi chamada para depor e ser ouvida ali durante o julgamento do M, e ela disse uma versão bem diferente dos fatos. Ela disse que quando a Andrea ligou para ela naquele dia, ela não disse que tinha acontecido alguma coisa com o Rust. Ela disse que o Rust tinha sido baleado e estava, provavelmente já sem vida no hospital. E isso levantava uma desconfiança muito grande sobre a Andrea, porque nesse momento ela não tinha nem chegado no hospital e ela não deveria nem mesmo saber o que tinha acontecido de fato com o Rust. Então, se ela já sabia que ele tinha sido baleado, é porque ela tinha ficado sabendo disso por alguma outra fonte. Essa amiga Shayna também foi questionada sobre se ela sabia, se a Andrea e o M tinham de fato um envolvimento ou não, e ela disse que a Andrea nunca tinha confessado nada para ela, ela já tinha dito, sobre as investidas do M, toda a atenção que ele dava, e tinha dito até que gostava de receber toda essa atenção do chefe, mas ela tinha dito que nunca teria um caso com ele, justamente porque ambos eram casados. Nesse momento, a polícia já tinha praticamente certeza que a Andrea estava mentindo e que ela tinha sim tido um caso extraconjugal com o M. Mas nesse momento então surgiu uma testemunha-chave que fechou de vez essa questão e deixou claro que sim, Andrea e M tinham um caso. Essa testemunha era uma bartender que trabalhava em um bar na região ali do escritório onde a Andrea e o M trabalhavam, e de acordo com essa bartender, ela já tinha visto várias vezes a Andrea e o M indo lá, naquele bar, dançando juntos, se beijando, bebendo, conversando e agindo realmente como se eles fossem um casal. Então essa mulher e algumas outras testemunhas também disseram que já tinham testemunhado esse tipo de coisa entre a Andrea e o M e podiam garantir que sim, eles tinham tido um envolvimento amoroso. Nesse momento, então, eles tinham conseguido confirmar que a Andrea tinha mentido sobre o relacionamento, mas eles não conseguiam encontrar se de fato ela tinha alguma ligação com a morte do seu marido, Rust. Até porque, a única coisa que eles tinham ali de suspeito contra ela era aquele depoimento da sua melhor amiga, dizendo que ela tinha falado que o Rust tinha sido baleado quando fez aquela ligação antes de chegar no hospital. Com isso, então, eles até tentaram acusar a Andrea também pelo homicídio do Rust, como se ela fosse cúmplice ali do seu amante, o M, mas infelizmente eles não conseguiram encontrar provas suficientes contra ela. Sendo assim, a Andrea foi condenada a 5 anos de prisão por mentir para a polícia, quando ela negou ali veementemente o seu envolvimento com o M. Já o M foi condenado em 2012 à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio culposo e posse ilegal de arma. Em 2016, a defesa do M ainda tentou recorrer. Eles disseram que o fato da Andrea ter cometido ali perjúrio em suas alegações tinha prejudicado o julgamento deles, então eles pediram que o julgamento fosse anulado e um novo fosse realizado. Isso de fato aconteceu, ele passou então por esse novo julgamento em 2016, mas de nada adiantou porque mais uma vez ele foi considerado culpado e recebeu ali a mesma condenação de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Até hoje, então, fica aí o questionamento para várias pessoas se de fato a Andrea não teve participação na morte do seu marido ou se ela acabou só conseguindo se safar de tudo isso porque o M, por estar completamente obcecado e manipulado por ela, acabou preferindo assumir toda a culpa sozinho e dizer, né, que ela não teve nada a ver e não sabia de nada. Até porque se antes ela negou com tanta veemência que tivesse um caso com o M, ela até mesmo chorou, né, jurou ali, né, mediante as autoridades, que nunca teve nenhum envolvimento com ele, mesmo quando as provas foram apresentadas. Então ela também poderia negar com essa mesma cara de pau que ela teve envolvimento na morte do seu marido. O fato é que nenhuma prova contra a Andrea foi encontrada sobre isso e ela passou apenas 2 anos na prisão depois que ela recebeu a sua condenação. Isso porque ela já tinha passado 3 anos presa antes, aguardando o julgamento. Então, no total, foram somados aí, né, os 5 anos aos quais ela foi condenada e ela voltou então à liberdade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também manda lá no meu e-mail a sua história sobrenatural ou bizarra para eu contar lá no TikTok. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.